Essa próxima mesa, primeira mesa dessa tarde, ela vai trazer um painel do direito do trabalho. E para presidir a mesa, convidamos a doutora Silvia Nogueira, tesoureira da OAB Pernambuco. Palestrando Leonardo Camelo, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Pernambuco. Ele vai trazer o tema Nova Era do Trabalho e o Advogado Trabalhista do Futuro. Convidamos também Fábio Silveira. Ele vai palestrar sobre o direito do trabalho, sobre o novo processo do trabalho com a reforma trabalhista. Ele é advogado trabalhista e membro da Comissão do Direito do Trabalho da OAB. Convidamos também Max Maciel, presidente da ATP e conselheiro estadual da OAB Pernambuco. Ele que será um dos debatedores, junto com Bruno Félix, que é advogado trabalhista, a quem a gente já convida também para compor a mesa. João Galamba também vai ser um dos debatedores. Ele é advogado trabalhista e membro de Direito do Trabalho da OAB Pernambuco. Podem sentar. E nesse momento, para conduzir mais um painel, o primeiro dessa tarde, que vai falar sobre o direito do trabalho, Silvia Nogueira, com a palavra. Boa tarde a todos. É com muito prazer que, mais uma vez, estou aqui na subseccional do Cabo, muito bem conduzida pelo nosso presidente Severino, que tem levado essa gestão, trazido a essa gestão, agregando a essa gestão os componentes de uma advocacia trabalhista sólida, agregadora, e eu digo isso em todas as vezes que a OAB faz algum evento, ele está sempre arrodeado com a diretoria do Cabo de Santo Agostinho. E é um prazer enorme estar aqui, mais uma vez, e nesse seminário, que a ESA, nessa gestão, tem o compromisso de interiorizar, de levar para os advogados do interior a atualização jurídica de diversos campos do direito. Vocês já tiveram outros painéis, agora vão experimentar esse painel do direito do trabalho. E eu tenho ao meu lado não só o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, Max Maciel, muito querido, da qual eu faço parte também. Tenho ao meu lado também o guerreiro, presidente da Comissão de Direito do Trabalho, Leonardo Camelo, que tem feito também palestras nesses seminários de atualização em várias subseccionais. Tenho Fábio, a presença maravilhosa do grande professor Fábio Silveira, também advogado trabalhista e membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. E como debatedores, Bruno Félix e João Galamba, advogados trabalhistas talentosos, estudiosos, e que têm se debruçado nessas temáticas que hoje estão nesse painel. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o primeiro palestrante, que vai ser o professor Fábio Silveira, e vai tratar do novo processo do trabalho com a reforma trabalhista. Com a palavra. Obrigado. Eu peço licença, primeiramente, para ficar na frente, que como professor, como eu sempre disse, eu fico agoniado de ficar sentado. E... Ok. O meu amigo Max já me conhece. Senhores, é um prazer, uma satisfação estar aqui. Saúdo meus amigos da mesa, meu amigo João, Max, Leonardo, doutora Silvia, minha querida Silvinha, e meu amigo Bruno, doutor Severino, em seu nome, eu saúdo os demais colegas militantes aqui da área, tá certo? Uma boa tarde a todos, espero que gostem, porque, na verdade, aqui a gente vai falar um pouco das mudanças que estamos atravessando. E, principalmente, o direito do trabalho, um direito tão vivo como esse, que fala da capacidade laboral de todos nós. Senhores, o novo processo do trabalho sofreu profundas alterações no ano passado. Eu digo que o ano
que se passou de 2017 foi o marco de uma mudança profunda. Até digo mais, do que vocês estudaram, ou os que terminaram agora, certo? O processo do trabalho, houve, o que eu posso dizer, uma alteração profunda de suas normas, de sua concepção nos seus processos e procedimentos, sua sequência de atos, certo? Deixa eu ver se está passando. Correto. Só para ter uma ideia, eu só juntei algumas normas de campo de direito material e processual que ocorreram no ano passado, que, na verdade, modificaram todo o processo do trabalho. E não temos como duvidar de tal fato. A Lei 3.415, da jornada do professor, a 13.429, que altera justamente a lei de terceirização, tá certo, do trabalho temporário, que é a 6019 de 2000, e a lei 13.467, a famosa reforma trabalhista. Senhores, um grande jurista argentino, Ricardo Lorenzetti, disse o seguinte: o ordenamento jurídico pátrio, ele tem como sua base, dentro da constelação, o Sol, que seria a Constituição. As demais normas jurídicas seriam as estrelas que estão ao seu redor. Acontece que, ao vislumbrar, por ser um pouco mais estudioso do assunto, eu digo sempre, eu sou mais professor do que mesmo um advogado. Então, a gente começa a dar uma análise mais profunda. Percebemos que, antes da reforma trabalhista, veja só, não estou dizendo que seja bom, ou que seja ruim, ou que ocorreu coisas boas ou coisas ruins. Na verdade, eu considero que houve uma mudança, principalmente no item, processo do trabalho. É isso que os advogados estão sentindo mais hoje. O processo do trabalho, eu não falo das normas materiais, mas o processo do trabalho em si sofreram profundas modificações. Nós não temos como negar tal fato. Nós temos que ver que antes, como voltando um pouquinho, o Ricardo Lorenzetti dizia, dentro da constelação que faz parte do ordenamento jurídico, eu não vislumbrava o direito do trabalho próximo, como planeta próximo desse ordenamento pátrio nacional. Caro amigo Bruno, eu percebia o direito do trabalho, o processo do trabalho, como algo um pouco mais afastado. O que eu quero dizer é o seguinte: nesses pontos, nessas normas que foram trazidas agora, eu digo que o processo do trabalho entrou em consonância com as demais normas, de forma complementar e suplementar, como diz o Diálogo das Fontes, de Cláudia Lima Marques, grande doutora, jurista gaúcha, em que ela trouxe essa teoria da Alemanha e que tem sua simpatia aqui, que as normas se completam e suplementam-se entre si, atuando em consonância. Uma norma especial atua em favor de outra, dentro de um processo, ajudando as partes e resolvendo o litígio. Então, o que acontece é que nós vamos ver que o processo do trabalho sofre alteração por completo em todos os seus pontos. Podemos analisar a petição inicial, que agora nós temos a liquidação inicial, isso é só costume, como eu digo, eu adoro isso, porque eu sou formado e tenho um pós e mestrado na área de administração. Então, sou um amante dos cálculos trabalhistas, tá certo? Mas não tenho medo, são 4, 5, 6 itens e o resto se tira. Mas eu acho que aquilo foi a principal transformação. A petição inicial, com a liquidação na inicial, ela traz um ponto para você discutir com a outra parte o que é devido e o que não é devido. Então, isso foi um marco, uma alteração. Novos instrumentos de defesa indireta, como exemplo da exceção de incompetência territorial, que pode ser suscitada em 5 dias a partir da ciência da citação, certo? Ato de conhecimento e que resulta na ampla defesa para a parte contrária. Então, neste momento, ele pode suscitar uma exceção de incompetência. O juiz, acatando, suspende o processo e vão decidir isso, sem precisar o quê? Com PJE de deslocamento, como era antes. As partes tinham que ir para a audiência inicial, transferir. Eu vou dar um caso do escritório, por exemplo, teve uma audiência no interior da Bahia, Leonardo, caro amigo Leonardo, só que a desgraça da cidade, desculpa o termo, perdão, mas era no limite com Minas Gerais. Vê só. O reclamante foi
era uma construtora atuando no Recife, ele foi dizendo que ele foi para a casa de um parente, dizendo que lá ele tinha se transferido por questão de necessidade, a família dele em Camaragibe. Mas aí ele foi para lá, divisa com Minas Gerais. O que aconteceu? A gente gastou 2 dias. A gente teve de ir antes, pegamos avião, alugamos carro para poder chegar em Feira de Santana, ficamos numa cidade próxima que tivesse uma pousada, porque a audiência era de manhã, só para suscitar a exceção de incompetência territorial, ao qual foi trazida para Recife. Questão básica disso aí. Não, antes do processo você tinha que comparecer. Tá certo? Esse é o que eu estou dizendo, um marco dessa alteração processual. Então, qual foi o fato que eu digo mais grave? É que a parte, que era uma empresa, só nessa brincadeirinha levou 6.500 de custo, sem discutir a matéria. Veja, para ambas as partes é um prejuízo. Suspende o processo agora, marca-se a audiência, se for necessário, o juiz reúne as provas elementares para poder suscitar se cabe ou não a exceção de incompetência. Então, não houve prejuízo para ninguém, não houve nem sequer deslocamento. Porque o restante é tudo feito, essa petição é interposta por onde? Por um PJE. Então, se tornou hábil. Então, veja como a perfeição, e isso é um instrumento processual civil, certo? Da mesma forma, nós temos o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, artigo 855-A, que remete, vejam só, ele diz o seguinte, remete-se a esse instituto jurídico o que está previsto no microsistema processual do artigo 133 a 138 do Código de Processo Civil, analisando todas as matérias que são dos outras normas jurídicas, como o artigo 50 do Código Civil, que determina que, ao ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica, à medida que houver o abuso do direito, tá certo? O abuso do direito, e quando houver o quê? Um ato que demonstra a ilicitude com o trabalho. E aí vai a lei ambiental também. Então, o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que fala aí por suficiência do consumidor, ao qual remete a teoria menor da desconsideração jurídica, apenas a situação de que ele sofreu um prejuízo, cabe, então foi suscitada também. Então, há intercâmbio entre as normas. E esse incidente também suspende o processo, certo? Suspende o processo e vão dirimir essa questão. E pode ser feito em qualquer fase processual, que era costume só a gente suscitar em quê? Na fase de execução. Então, para o direito do trabalho, que utiliza também a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, de recorde de doutrina. Qual seria? A condição de que o empregado esteja naquela situação de hipossuficiência e realmente está desempregado e precisa de alimentos. E que a parte está, o quê? Com fuga do patrimônio. A gente percebe que ele está transferindo o patrimônio, está assumindo o patrimônio, dilapidando, então a gente pode suscitar em qualquer momento do processo esse incidente processual. Suspende-se novamente o processo e vai ver, e isso o juiz levanta de cabo, e de pleno ele pode decidir ali. Então, são elementos processuais trazidos, institutos jurídicos que foram muito ricos, certo? Prazo com contagem de dias úteis, então isso tornou o processo como um todo, em qualquer área, processo civil, processo tributário, administrativo e agora o direito do trabalho, certo? Como também o prazo em comum. Ora, nós não estamos, a gente não quer celeridade, nós não estamos na condição de que utilizamos um instrumento que é o PJE. Para que ter o prazo subsidiário? Eu vou abrir o prazo para analisar a liquidação depois da sentença, 10 dias para você, 10 dias depois para o outro colega, e esse negócio vai passar para quando? Agora é rápido, cada um analisa, cada um vê, juntada de provas no ordinário também, cada um analisa os documentos, prazo agora é em comum, com visualização para todos, o processo é digital, é aberto. Então, isso é coisa benéfica. Isso é visto no Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015. Então, veja como ficou rico. A possibilidade de uma empresa aqui, eu vou entrar um pouquinho no direito material, mas eu gosto muito de dizer isso. Senhores, a gente só via um lado. A gente vai ver os dois em questões de ação de danos material, perdas e danos,
né, que pode agora ser suscitado através da emenda 45 de 2004, onde na esfera trabalhista, e aí a gente vê o quê? A empresa também ser parte autora dos processos, mostrando que o empregado também tem que ter o limite. Isso não estou dizendo contra, mas cada um agora tem que se ater ao limite, ao respeito próprio, sabendo que pode difundir uma imagem errônea da empresa como uma questão de que ela é uma sonegadora de uma coisa, ela está destruindo empregos também. E ali outros pais de família poderão, dentro de uma queda de faturamento, acabar a empresa. Então, a responsabilidade agora é recíproca. A sociedade está levando a uma concepção de que nós não podemos tomar atitudes que vão lesar terceiros. Então, a empresa pode ser parte autora em processo de danos morais, chamado danos extrapatrimoniais, né? E vice-versa. E também criou-se uma técnica maior para nós, advogados trabalhistas. Qual foi? Eu chamo de dosimetria, os amigos penalistas vão vir depois, mas é a dosimetria penal de danos extrapatrimoniais, no artigo 223A e seguintes, onde você vai ver no 223G um quadro onde tem as caracterizações de médio, leve, e aí vai, e nela a extensão, onde você vai ter que calcular conforme foi a gravidade. Considero isso salutar, não acho ruim, não. Por quê? O que é um dano específico moral e o que é um assédio? Assédio moral, que pode ser vertical, horizontal, sua extensão é muito maior. Antes não tinha essa ideia de limite, mas agora podemos ver, porque o assédio é algo prolongado, extensivo e que causa danos irreversíveis de maneira psicológica, física e assim vai. Não pode ser metido por uma mera discussão que levou a uma situação no meio ambiente do trabalho, uma briga, uma situação que causou apenas um mal específico e momentâneo. Então, agora nós temos como ter uma ideia. Mas tudo isso que eu estou falando, senhores, tudo isso nos leva a ter um novo posicionamento do processo do trabalho. E esse posicionamento é justamente um reestudo da matéria como um todo. É um aprofundamento também, um retorno à sala de aula. E é isso que os senhores estão aqui, é isso que nós queremos passar como professores. Essa ideia que o processo é dinâmico. E o processo adquiriu novas vertentes, e o de todos foi o processo do trabalho, que agora eu vislumbro não mais aquele planeta isolado da constelação do ordenamento jurídico, mas ele veio e entrou em consonância com as demais normas. Ele atua de acordo, agora tornou o advogado trabalhista mais técnico, senhores. Exige maior estudo dos senhores. Isso é que é a beleza, é isso que eu digo que foi a principal transformação. Aqui eu vou dar um pouquinho de aula, espero que os senhores gostem, né? Falar um pouco da petição inicial, a liquidação da sentença, quais são os requisitos e o porquê houve essa transformação. E eu não sou a favor do retorno antigo, não. Eu sou a favor que a gente vai pegando com o tempo a técnica jurídica necessária para fazer uma petição inicial apta, certo? Com pressupostos processuais de validade, que é o que já exige toda a petição dito no artigo 291, 292, 293 do Código de Processo Civil. Vejamos, como eu tinha dito, o processo do trabalho recepcionou as demais normas, e isso é a teoria do diálogo das fontes de Cláudia Lima Marques, professora gaúcha, grande estudiosa da área de direito do consumidor, tá certo? Mas tanto trouxe, principalmente, duas normas, ao CPC 2015, Lei 13.105 de 2015, como a Lei 10.406, que é o Código Civil, que veio atuar de forma complementar e suplementar a consolidação das leis do trabalho. Certo? A visão da teoria da subsidiariedade da norma trabalhista, das demais normas para a norma trabalhista, caiu por terra com a reforma trabalhista. A doutrina predominante na área processual, primeiro tem que ter um marco. E qual foi o marco? Foi o marco em setembro de 2007, a qual, por concepção da eficácia do tempo, o direito do trabalho assumiu o posicionamento de 3 teorias. Qual seja aquela? Em que momento a reforma trabalhista vai atuar e vai alterar, certo, o processo como um todo? Incrível que pareça, o TST foi meio complexo nesse ponto. Ele adotou 3 teorias.
E muita gente não sabe disso, os advogados. Por isso que está aqui a reciclagem. Tem 3 sistemas. O sistema da unidade processual, o processo é como um todo, uno. Então, assim, iniciou o processo, não pode ter alterações dos seus atos, incidir na nova regra trabalhista. Mas, na verdade, existe, sim. Os honorários processuais de sucumbência são previstos desde o início do processo, não pode ser alterado. Então, essa teoria, nesse ponto, o sistema é aceito. Sistema das fases processuais. A fase processual seguinte, como a fase de conhecimento, a introdutória, a de execução, que é o cumprimento de sentença, somente a partir dessa nova fase é que vai sofrer alteração, incidir na norma processual. Essa aí foi a menos adotada. Porém, tem certos momentos que eu vou mostrar ali, que também foi aceita pelo TST. E temos o sistema de isolamento dos atos processuais, que é o aceito e que é adotado principalmente pelos processualistas civis. Quais sejam? Aquele que diz que, à medida que uma regra processual entra em vigor, o próximo ato vai sofrer alteração. Vai ter a incidência, a vigência da lei nova, novatio lege, certo? É o sistema adotado no nosso ordenamento jurídico, pátrio, o processo é uma unidade processual, mas definido por um conjunto de complexo de atos. Desta forma, a nova lei tem aplicação perante o ato a ser iniciado. O que acontece é o seguinte, aí vem o artigo 1º da Instrução Normativa 41 do TST, determinou, isso foi fundamental, a aplicação das normas processuais previstas na CLT, alteradas pela Lei 13.467 de 2017, reforma trabalhista, com eficácia a partir de 11 de setembro de 2017, é imediata, sem atingir, no entanto, situações pretéritas iniciadas ou consolidadas na égide da lei anterior. Significa o seguinte, que na lei anterior, que antes de 11 de setembro, se uma pessoa entrou com uma petição inicial, não precisaria emendar a inicial, que foi o que muitos juízes adotaram, mas eu achei correto, não vejo problema nisso, porque o direito material nunca foi alterado, o direito material constitucional é preservado para os reclamantes, os direitos subjetivos. Então, perfeito. E, desta forma, um processo antigo que entrou antes da reforma, ele tem sua inicial, que foi praticamente a inicial, tem sua atitude perfeita e com ultratividade. O que acontece é que a contestação e os demais atos vão ter que ser alterados, vão entrar de acordo, mas não tem problema. O que é uma contestação, nobre mestre? É justamente refutar aqueles preceitos que foram ditos e que a gente considera que não estão corretos. Só que aí você mostra uma tabela, você mostra o que foi pago, você condiz, mostra o direito ali inerente, acabou-se. Sabe o que acontece? Praticamente, vou dar um caso muito simples. Aconteceu agora comigo no interior, a qual eu recebi agora, porque eu pedi para a juíza uma vara, a vara aqui de Vitória, todo mundo conhece, a vara de Vitória de Santo Antão, veja como um direito forte, ninguém nega nada. Na vara de Vitória de Santo Antão, o meu cliente tinha sido condenado em 40 mil reais. Ele veio para mim logo depois da audiência, desesperado, não era meu cliente, na verdade. Eu fui indicado para o caso, e quando eu analisei, tinha 2 polos passivos que não faziam parte entre si. Na verdade, houve uma digitação errada e saiu uma empresa idêntica que existe na Paraíba. E foi uma confusão. E meu cliente não tinha sido citado, quem tinha sido citado era ela. O cidadão é que foi lá no dia, ligou para o meu cliente, ele compareceu correndo lá. Como era rito ordinário, ele não tinha feito habilitação, não tinha contratado ninguém, apareceu correndo, desesperado, fez o acordo. Veja só, a ação era 40 e poucos mil reais. Pois bem, quando ele chegou lá, ele ficou desesperado, a juíza fechou a audiência. Fechou. Não quis nem estudar. E a confusão se deu, porque nos atos seguintes, quem estava sendo executado era outra empresa. Aí, teve um momento que eu entrei, pedi habilitação nas partes, e pedi para, mostrando que a parte ré era meu cliente, e tinha boa fé em comparecer tudinho, contei os fatos, e pedi para pôr ordem ao feito,
retroagir a data da audiência inicial e a gente colocar a situação em ordem, assumindo a responsabilidade na posição reclamada, a posição passiva. A juíza acatou, voltou o processo na inicial, entrei com a contestação. A contestação era bem clara. Botei os cálculos lá do que o meu cliente pagou, botou no depósito para ele, pagou tudo, pagou até a multa do parágrafo 8º do 477, a multa dos 10 dias. Ele só não tinha dinheiro no mesmo dia, porque foi uma obra pública, e essa obra pública faltou dinheiro, então a coisa se prolongou, mas no mesmo mês ele fez 5 depósitos e pagou tudinho, pagou com multa tudinho, e fez o TRTC lá, que é a tabela dos cálculos trabalhistas das verbas salariais, e mostrava item por item. A única coisa que eu disse, e eu confessei que era devedor, é do FGTS. Em suma, sabe quanto é que ele estava devendo para o cidadão que só tinha alguns meses de trabalho? Ele só estava devendo R$ 1.415, e a gente quis fazer o acordo em 3.000 pelo tempo que tinha passado e tinha feito feita a ordem. O juiz queria fazer, o outro advogado ficou desesperado, disse que não fazia. Agora está o cliente lá querendo falar com a gente, e eu disse não, porque foi alterada, foi remarcada a audiência para daqui a 1 ano. Eu disse, olha, a única coisa que você pode fazer é converse com o seu advogado, que é o colega, converse com ele, resolva com ele, depois nos procure, que a gente faz o acordo, não tem problema nenhum, a gente fecha direitinho. O que a gente quis fazer para o senhor é dar uma melhoria, porque fora aquilo ali, eu vou agora brigar pelos meus 1.500, que eu só devo isso ao senhor. O senhor teve todas... Então, mostra que também os cálculos, eles levam a um patamar da realidade, e não os 40 e poucos mil. Estão vendo? E aí você tem um ponto de briga e um ponto da realidade. Sobrevive também. E vou lhe dizer mais, se não fosse isso, nessa época de crise, muitas das empresas teriam quebrado rapidamente. Isso é um posicionamento particular meu, não estou sendo... Mas seria... Esse é um ponto que eu sempre agrego a toda a palestra que eu dou. Aqui mostrando, e deixo esse slide para os senhores, mostrando que existe as 3 teorias de eficácia no tempo, tá certo? As 3 teorias de eficácia no tempo na própria CLT, tá certo? A teoria das fases processuais, a teoria da unidade processual, quando fala dos honorários periciais e honorários advogatícios, aqueles que são acordados, são estimados no início do processo, vão até o final. Nós vimos a teoria do isolamento do ato, com a prescrição intercorrente, que agora nós temos, né? O litisconsórcio necessário, limite máximo de custos, e todos os atos processuais. E aí segue, eu estou dando só um exemplo, mas um dos pontos principais que eu falo é da petição apta. Senhores, acontece que nós tínhamos uma irregularidade processual muito grande anteriormente. O que acontecia? A petição não seguia a regra básica que vocês estudaram quando fizeram teoria geral do processo. Existem 2 pressupostos, pressuposto de existência, petição, jurisdição e citação. Existe o pressuposto de validade do processo, aquele que determina que o processo é válido, o desenvolvimento válido, os instrumentos necessários, processuais que levam ao desenvolvimento válido e regular do processo. Ora, para que isso ocorra, precisa ter o quê? Petição inicial apta, competência da jurisdição, capacidade postulatória, capacidade processual, citação válida e imparcialidade. Pulando um pouquinho, a gente ia analisando a petição apta. Ora, uma petição apta, ela precisa ter seus elementos processuais ali contidos neles. E quais são? Nós temos, está um dito lá onde? No artigo 840, parágrafo 1º, 840, a reclamação trabalhista poderá ser verbal ou escrita. Se escrita, deverá conter, aí vem dizendo, os elementos que são necessários para ela. Eu estou pulando um pouquinho para a gente, e deixo aqui aos senhores, que o tempo é escasso, e não vou tirar as palavras dos meus amigos e mestres aqui ao lado. Mas a gente volta. Ela deverá ter, entre outras coisas, a designação do juízo, a qualificação das partes, a prévia exposição dos fatos, o pedido, que deverá ser certo e determinado. Igual ao artigo 291 do Código de Processo Civil, que dizia o seguinte, aliás, é o 322 que diz que os pedidos devem ser certos e determinados, mas o artigo 291 diz que a toda causa haverá um pedido certo. Então, estima-se que toda ação tem um valor. Mas, professor, e quando a gente não consegue, pelas situações fáticas que nos levam a ter elementos processuais que possam surgir, existe o artigo 324, que podem anotar aí,
Artigo 324, que diz que pode haver petição genérica, pedido genérico, desde que haja elementos de provas que possam surgir durante o processo, que possam juntar. Exemplo disso, todas as ações de reparação de perdas e danos, ações de responsabilidade civil no meio ambiente do trabalho. Dentro de uma perícia, vai reunir provas que vão ser reconstituídas ao processo, e quando também você não tiver a instrumentalidade do processo para poder colocar elementos de prova para consubstanciar sua petição. Porque esses elementos de prova é que nos dão, né, doutor Severino, os elementos que dão o valor da causa, constitui o valor da causa. Então, se você pode juntar depois, ou a outra parte irá ser forçada, através de uma petição do amigo, para juntar esses elementos, como hora extra e outras coisas mais, que talvez tenha só a outra parte, aí você pode botar lá, valor da causa, aproximadamente tanto, utilizando o artigo 324, fazendo um pedido genérico, em razão de que outros elementos de prova poderão ser trazidos ao processo, que poderão ser alterado o valor da inicial e da causa, e aí você está perfeito. Então, isso é uma coisa que entra em consonância com todo o processo, então, formando um processo único civil, e é isso que eu falo, porque daí nós temos o princípio da vinculação dos fatos e da fundamentação jurídica dos pedidos. Os fatos agora estão de acordo com a sua fundamentação teórica, jurídica, que estão de acordo com os pedidos. Então, os pedidos estão de acordo com o que foram dados na relação jurídica fática. O que acontecia antes? A pessoa era demitida ou uma rescisão indireta, o cara dizia um monte de coisa lá, jogava todos os fundamentos jurídicos do 482 ou 483, conforme seja, e lá embaixo, valor da causa, tanto, 70, 80, 100 mil, 40 mil. Não é? Hã? 1 milhão. 1 milhão. E não é estranho, não, todos nós já vimos. Não. Uma mera revelia, uma coisa, acontece isso. Isso é um fato verídico, real, que leva. Imagine isso nos dias atuais. Não estou sendo contra o que nós estudamos no passado, não, mas houve o quê? Uma técnica jurídica mais apurada nisso aí. E com os vocês pegam contadores, pegam cálculos da... terminou. Não liga não que eu gosto de brincar. Mas todos são fatores fundamentais para determinar o quê? Você consegue elementos para fundamentar sua petição e trazer. Hoje nós temos cálculo pela internet, temos tudo. Existe também a OAB fazendo os cursos de cálculo trabalhista, tá certo? Que vão auxiliar. Essa é uma ideia, só vou... Me dá 2 minutos? 2 minutos? Isso, a liquidação da inicial. Eu só vou passar aqui para mostrar isso aos senhores. E ainda digo mais, os pedidos têm que ser incontroversos, tá certo? Certos determinados incontroversos. Foi quando eu confirmei que eu era devedor na contestação de tal coisa e fiz os cálculos lá. Isso é que é devido para ele, de acordo com os negócios. Qual foi a resposta agora, nos 10 dias? A outra parte nem pôde escrever nada, deixa eu passar. Não tinha, eu que confirmei que eu era devedor e disse quais eram os cálculos. E não caberia mais nada lá. Mas só para dizer aqui, passar, eu vou deixar esse material com os senhores, está aqui, está certo? O doutor Severino passar, tem muita coisa aqui que eu coloquei, que a gente pensando que ia conversar bastante, é assim que... Mas só para mostrar uma coisa, eu queria trazer aos senhores, deixa eu ver, perdão, que o processo se tornou único. O Código de Processo Civil diz o seguinte: processo comum e processos especiais. Praticamente isso aconteceu agora com o processo do trabalho. Isso, mas o processo do trabalho, dentro da sua situação, ele tinha uma divisão que dizia o seguinte: o procedimento comum era o rito ordinário, sumário, sumaríssimo. Rito sumário de 0 a 2, chamado causa de alçada. Sumaríssimo, até 40 salários mínimos. E, acima disso, nós temos o ordinário. Então, o que caracteriza a mudança de rito e de atos processuais? O valor da causa. E como é que você ia saber se todo mundo pulava? Que fundamentação jurídica, que atrelação é essa que temos? Isso, para mim, é falta de condição da ação
pressuposto inerente para julgamento, para extinção do processo sem julgamento do mérito, tá certo? E é isso que está sendo agora revisto. Não, eu sou mais reclamante, por incrível que pareça. É que a gente tem que soberbar e analisar. O processo veio para todos e veio para essas duas partes. Mas é isso mesmo. Tá certo? Então eu deixo aqui para os demais amigos. Foi um prazer, uma satisfação. Muito obrigado, tá certo? Pela recepção. Muito obrigado. Como sempre, maravilhosa a exposição do professor Fábio Silveira. E eu faço o registro aqui da diretoria, da presença da diretoria do Cabo de Santo Agostinho, da OAB do Cabo, não só o Severino, que está aqui na frente, mas a secretária-geral Nádia, Késia, Anídia, Alberto, vice-presidente, lá atrás. Que coisa boa ver toda essa direção coesa num evento como esse. Muito bem. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao segundo painelista. Ele é o nosso querido Leonardo Camelo, que vai tratar sobre a nova era do trabalho e o advogado trabalhista do futuro. Boa tarde, eu vou pedir licença à presidente, aqui embaixo, né? Aqui? Cadê? Eu vou pedir licença à presidente da mesa também para falar em pé. Ao tempo em que agradeço a OAB do Cabo de Santo Agostinho pelo convite, e a ESA também pelo convite para estar com vocês na tarde de hoje. Cumprimento a todos da mesa, na pessoa da doutora Silvia, tesoureira da Ordem, pessoa que admiro bastante, nossa grande representante da advocacia trabalhista na OAB, e convido os senhores e as senhoras para, nos próximos 30 minutos, irem comigo nessa viagem, nesse tema tão, digamos assim, diferente do que vocês devem estar acostumados a ouvir quando se trata da área trabalhista. Para isso, eu já lhes digo que o material que eu vou mostrar aqui, ele vai estar disponível a todos, não precisa copiar nada, enfim. Eu queria só realmente que vocês embarcassem comigo nessa linha de raciocínio, porque, como eu disse, vai ser necessário um envolvimento para que vocês cheguem exatamente no ponto final. Eu começo minha apresentação falando uma frase que diz o seguinte: a caverna que você tem medo de entrar é onde se encontra o tesouro que você procura. Por que eu trouxe essa frase? Porque eu me proponho a falar sobre o futuro. Nós, advogados trabalhistas, estamos o tempo todo tratando do presente, da reforma trabalhista, das dificuldades que essa reforma trouxe, essas mudanças, e nós não nos apercebemos que, no fundo, o próprio trabalho, que é o nosso objeto de análise como profissional, ele está passando por flagrantes e indiscutíveis mudanças. E, automaticamente, vai exigir que todos nós, advogados trabalhistas, nos inteiremos com essas mudanças. Existe um escritor inglês chamado Richard Susskind, que ele é um estudioso do impacto da tecnologia nas profissões. E, notadamente, nos últimos 20 anos, ele tem percorrido o mundo inteiro, sempre trazendo palestras sobre o impacto da tecnologia, com um enfoque muito especial na advocacia. E, em 1999, ele lançou um livro cujo título é O Fim dos Advogados? É um questionamento, é uma interrogação. E, desde então, ele faz palestras por todo o mundo, como eu disse, dialogando com a advocacia e traçando, doutora Silvia, dos impactos que a tecnologia traria na advocacia. No livro dele, esse livro de 1999, ele diz claramente que em 100 anos, a partir dali, não haverá mais nenhum só advogado no mundo. Nenhum só advogado no mundo, graças ao impacto tecnológico. Curiosamente ou não, em 2013, ele lança um outro livro, e o tema do livro é O Advogado do Amanhã. Já não trata mais do fim da advocacia, mas talvez de uma nova releitura da advocacia. Por quê? Nós vamos entender por quê. O questionamento que eu me proponho a dialogar com vocês é: vai acabar a advocacia, em face da tecnologia que está
nos fronteando e já está no nosso meio? Não sei, vamos ver. Cada um tira suas conclusões. Evocando um pensamento inicial, eu trago um paraibano de Taperoá, mas que é um pernambucano de criação, que é o professor Silvio Meira, idealizador do Porto Digital, idealizador do César, que é uma empresa incubadora de empresas, que foi uma referência no Brasil, uma das primeiras do mundo. É uma pessoa anos-luz à frente do nosso tempo. E Silvio tem uma frase que diz assim: ser conectado não significa estar online. Significa desenhar, dedicar atenção parcial e contínua às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Ser conectado é também saber se diz... Cadê ligado aqui? Alô? Foi? Alô? Ser conectado é também saber se desconectar. Vejam essa frase. Ser conectado é saber se desconectar. O que é que ele quis dizer com isso? Ele falou da necessária aplicação de um conceito moderno chamado disrupção. O que é a disrupção? A disrupção é a interrupção do curso normal do processo. É o chamado auto-hacking. É tornar obsoleto o quanto antes, eu grifei o quanto antes, tudo que faz sentido hoje ou que você faz hoje. Disrupção é mudar o curso natural das coisas. Disrupção é mudar aquele caminho que você tem traçado ideologicamente e tem se apegado a ele, e daí porque você precisa desromper esse caminho. Você precisa se desconectar. Alguns vão dizer assim: meu Deus, no meio de um painel trabalhista, por que esse advogado está falando isso? Faz todo sentido. Nosso dia a dia, nós vemos a disrupção acontecer com uma frequência muito grande e nós não percebemos. O e-mail causou uma disrupção na comunicação. Eu ainda fui estagiário da época que você passava um fax para o cliente com a cópia da sentença. Hoje em dia, fax nem se vende mais. O smartphone causou uma profunda disrupção no mercado de computadores, no mercado de câmeras fotográficas. A Kodak foi uma das maiores empresas deste mundo, com 200 mil funcionários. Ela quebrou e hoje ela não tem muita expressão no mercado, se limitando a vender scanner, sem nem ocupar uma parte significativa do mercado. E foi um dos gigantes mundiais. As redes sociais estão causando um movimento disruptivo na própria informação. Hoje o leitor não compra mais o jornal para saber notícias. Ele vai seguir a Folha de São Paulo ou o Estadão no Facebook, no Twitter, para ali ele consumir notícia. A disrupção criou o Spotify, que impactou no mercado fonográfico, o Airbnb, que impactou no mercado hoteleiro, a Netflix no mercado cinematográfico, o WhatsApp no mercado de telecomunicações e o Uber no mercado de transporte. Tudo isso foi movimento disruptivo, foi movimento de quebra do paradigma inicial para um novo paradigma. E observem, senhoras e senhores, se vocês não resolverem fazer um movimento de disrupção, ou se a gente não se propuser na vida da gente a fazer isto, alguém vai fazer por vocês. Sabe por quê? A Kodak, que eu citei o exemplo, ela foi simplesmente engolida no mercado pelas novas tecnologias. E essas novas tecnologias, que praticamente acabaram com a Kodak, já estavam em vigor, já estavam sendo estudadas desde 1975. E somente a partir de 2008, 2009, que a Kodak começou a afundar. Ou seja, durante 30 anos, aquelas novas tecnologias estavam acontecendo, e a Kodak, líder no mercado de câmeras fotográficas, não percebeu. Se você não fizer a disrupção na sua vida, alguém vai fazer por você, e você vai ficar certamente atrás. Faça sempre a pergunta: nós estamos numa era de mudança ou numa mudança de era? Eu diria para vocês que nós estamos numa mudança de era, porque o trabalho, da forma como nós concebíamos há 15 anos atrás, ele não existe mais. Ele foi disrompido para uma nova forma de produção. Até 1784, o ser humano produzia através de processos fabris caseiros. Era aquela manufatura, aquela produção familiar, rudimentar. E aí, nessa época, em 1784, ele implementou o uso do vapor
na produção. E o vapor deu nova dinâmica à produção. Posteriormente, em 1870, o ser humano passou a implantar a eletricidade nos meios de produção. Já deu um novo andamento à unidade fabril, a novos conceitos de escala. E, posteriormente, em 1960, nós agregamos a tudo isso o uso de meios computacionais, o que também permitiu alavancagens no processo fabril. Ou seja, nós vivemos 3 revoluções industriais. A primeira, o vapor, a segunda, a eletricidade, e a terceira, o uso da computação. E a partir de 2010, nós vivemos a 4ª revolução industrial. Não sei se todos se aperceberam disso, mas apenas há 8 anos atrás, a nossa indústria deu uma completa movimentação disruptiva e passou a adotar novas sistemáticas que envolviam inteligência artificial, rastreabilidade, big data, arquivos na nuvem, enfim, vários conceitos que deram novas dinâmicas à produção fabril. Isso foi agora, em 2010. A chamada Indústria 4.0. Aquela indústria que é capaz de imprimir as suas próprias máquinas, que é capaz de fazer uma automanutenção predial, ou seja, se a instalação predial estiver com alguma precariedade, a própria obra se conserta. A indústria onde todos os dados produzidos por seus funcionários vão para uma grande central chamada Big Data, que automaticamente processa todas as informações e reencaminha aquele processamento para a construção de novas informações cada vez mais complexas. Essa é a indústria 4.0. Essa é a indústria 4.0 que está permitindo, por exemplo, o ser humano produzir proteína sem usar animais. Nos últimos 200 anos, 98% da população que vivia nas áreas rurais migraram para as cidades. Então, nós não temos nem mais mão de obra para tanta necessidade de consumo de proteína. Qual foi a solução da indústria 4.0? Vamos fabricar o nosso próprio alimento. E isso já existe. Evidentemente que a válvula motriz para essas mudanças é o impacto econômico. Vocês terem noção? A Apple Store, que é a loja da Apple que vende os aplicativos, ela, em 2008, faturava 1,25 do que faturava a indústria de Hollywood. No ano passado, a Apple Store faturou 5 vezes mais do que faturou a indústria de Hollywood. Um upgrade econômico monumental, que mostra a pungência desse tipo de realidade. Esses movimentos disruptivos trazidos pela indústria 4.0 transformaram a própria dinâmica do mercado de trabalho, reduzindo empregos mediante a utilização de máquinas. Quantas e quantas vezes antigamente íamos no shopping center ou nos hotéis, como estamos aqui, e na saída tinha aquela gentil senhora que nos dava o recibo e a gente pagávamos o valor, ela nos dava o recibo e a gente até trocava informação. E hoje, essa gentil senhora nada mais é do que uma máquina com uma mensagem pré-fabricada e que simplesmente faz todo aquele serviço sem um único posto de trabalho. Nós já temos nos Estados Unidos diversos supermercados onde não existe caixa. O próprio consumidor passa o produto, a máquina lê pela rastreabilidade que produto é esse, já lança a totalização e, pasmem, você não faz nenhuma operação de crédito. Já é descontado no seu cartão de crédito. No Japão, o japonês tem uma ferramenta chamada Icoca, que nada mais é do que um CPF, onde a pessoa simplesmente entra no local, a cancela já lê o Icoca dessa pessoa e já debita na conta bancária dela. Nem máquina tem mais. É simplesmente uma visão ótica que a tudo interpreta. Evidentemente que, nesse cenário de tanta mudança, de tanta velocidade exponencial de alterações, há uma estimativa que, em 20 anos, os robôs farão metade do todo o trabalho humano. Então, vão dizer, Leonardo veio ser o profeta do Apocalipse, Silvia. Porque ele está dizendo que, em 20 anos, nós não vamos ter mais nenhuma atividade humana, ou metade dela. Bom, era o que o Richard, lá atrás, dizia dos advogados. Só que ele não contou com um aspecto importante. Para cada atividade robotizada que é criada,
para cada 2 atividades robotizadas que são criadas, 5 atividades que dependem do ser humano também são criadas. Novas atividades, novos paradigmas, novos movimentos disruptivos. Essa é a realidade. Quem tiver a curiosidade, tem um site que se chama Will Robots Take My Job? Então você escreve willrobotstakemyjob.com, digita a sua profissão em inglês e esse site vai fazer uma estimativa do percentual de chance de sua profissão acabar com base no emprego de robôs. Quem tiver a curiosidade de colocar lá advogado, professor, tudo isso lá tem uma estimativa com base nos avanços tecnológicos. É apenas uma curiosidade. Esse impacto no trabalho, ele nos trouxe algumas coisas interessantes, porque nos permite ter muito maior eficiência, e isso deveria trazer menos quantidade de trabalho, mas o efeito é justamente o contrário. Hoje você é mais eficiente e trabalha mais. Porque a evolução tecnológica, ela visa reduzir custo, não visa reduzir necessariamente trabalho. E, como outra consequência, evidentemente, há uma brutal redução dos postos de trabalho e é por isso que o desemprego vem em níveis cada vez mais alarmantes. A projeção futura é que temos cada vez mais especialistas muito bem pagos e uma quantidade muito grande de pessoas com pouca ou baixa especialização mal remuneradas. Aí vocês já podem fazer um pouco do paradigma com a nossa profissão, tá? Aí um alerta. Novos ofícios, novas profissões serão criadas. E eu vou dar algumas que estão no estudo do MIT de 2016. O MIT é um dos maiores centros de ciências tecnológicas do mundo, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Por exemplo, profissões que não existem hoje que vão existir. Fiscais de mudanças climáticas, design de lixo e material reciclado, gestor de energia limpa e gestor de resíduo, fazendeiros urbanos, food printers, consultores de bem-estar na velhice, nanomédicos e telecirurgiões, que já na prática já existem, piloto civil de drone, consultor genético e, pasmem, psicólogo de robôs. Porque é óbvio, os robôs vão receber tanta informação que eles vão ficar confusos. E vai haver profissional que vai ser encarregado de coordenar essas informações dentro da caixa preta do robô para que ele consiga continuar trabalhando. Minha gente, não são apenas nós que temos esse problema. Eu li uma matéria em que alguns robôs, num determinado campus de estudo dos Estados Unidos, começaram a desenvolver uma linguagem só deles. Porque foi tanta informação recebida, tanta comunicação transversa, que, de repente, eles estavam se comunicando por uma linguagem que os próprios desenvolvedores não mais conseguiam identificar. Teriam os robôs essa inteligência não artificial, mas realista? Enfim, não sei. Quando eu digo que vão existir os fazendeiros urbanos, está aí o protótipo do que estão idealizando. Um prédio vertical onde você vai plantar nos centros urbanos. É onde está a população. Você vai produzir em qualquer área, porque aqueles grandes lotes de terra vão ficando cada vez mais escassos. Quando você acha que eu estou inventando o fato de haver design de lixo, já existe no Brasil. Pessoas estão sendo pagas para aproveitar o lixo e remanufaturar roupas com base nesse lixo, nesse resíduo. Se você achar que imprimir comida é algo surreal, saiba que esse estudo já existe e está documentado. Comidas estão sendo impressas. No futuro, você não vai precisar ir na McDonald's, vai precisar de um drive, um arquivo, para que você possa imprimir o seu sanduíche, o Big Mac, na sua casa. Bom, nesse mar de mudanças tão, digamos assim, fora do comum que esse advogado trouxe, o que vai acontecer com a advocacia? É esse o objeto do nosso questionamento. E aí? Bom, na área trabalhista, eu já digo para vocês que vocês, advogados trabalhistas, vão ter que repensar o trabalho. Porque determinados conceitos que nós usamos hoje estão completamente tendentes à obsolência. Ou seja, a não mais serem os conceitos do trabalho em si. Por exemplo, o conceito de trabalho por dependência direta, cada vez mais as legislações vão retirar. Tanto que na reforma trabalhista trouxe aquela novidade, é uma novidade até estranha, do trabalhador autônomo com exclusividade, onde ele é efetivamente um empregado que, em tese, não teria subordinação direta nenhuma. O conceito disciplinar que existe hoje na CLT, qual é? O regime de disciplina que permite o empregador
da suspensão, advertência ou dispensa por justa causa. É o regime chamado regime de autoridade e obediência. Esse conceito também vai sumir. No futuro da nossa legislação, o empregador não vai ter mais a possibilidade de disciplinar o trabalho dessa forma, porque efetivamente o ser humano não vai controlar o trabalho do outro. Os próprios robôs é que vão fazer esse tipo de controle e o ser humano vai ganhar por produtividade. Daí porque a remuneração fixa também é outro conceito que a tendência é que a legislação suprima. A jornada de trabalho fixa, a mesma coisa, e nós já vimos na própria reforma trabalhista, essa movimentação de ter uma jornada flexível. Leonardo, e qual vão ser os grandes dilemas do futuro? Então, não vai ter matéria nenhuma mais? Vai. Individualidade do empregado, autoria de criação intelectual de obras e projetos, debate sobre os limites da disciplinariedade, outros dilemas que nós não temos hoje, como, por exemplo, a individualidade do empregado, a privacidade. Esses limites serão os nossos novos paradigmas. Eu estive conversando hoje de manhã na corregedoria com a doutora Silvia, a gente conversando com o juiz auxiliar corregedor, ele nos contando que há 20 anos atrás, as reclamações trabalhistas eram todas do mesmo tema, verba rescisória e jornada de trabalho, verba rescisória e jornada de trabalho, e que hoje já não é mais. Hoje a gente discute PDV, a gente discute enquadramento sindical, discute comissionamento, e daqui a 20 anos isso vai ficar tudo por terra. Nós vamos discutir se o empregado poder ter sido violado na sua intimidade, se aquela obra que ele construiu no trabalho, ele tem alguma participação nos lucros sobre aquilo ou não. Enfim, todos os paradigmas vão modificar. Então, é óbvio que essa disrupção desse modelo produtivo impacta a sua advocacia. Repito, o que acontecerá com a advocacia? Já está acontecendo. Revista Veja 2017, os advogados serão o próximo alvo da inteligência artificial. E quando essa matéria saiu, ela já estava velha, porque nós já somos há muito tempo. Nós já temos aqui, por exemplo, um estudo nos Estados Unidos que aponta que 13% de todo o trabalho feito pelo advogado norte-americano já pode ser completamente automatizado. Ou seja, de cada 100 advogados, 13 não precisariam nem existir, segundo esse estudo. No Brasil, nós já temos faculdade... 10 minutos, né? Opa, calma. Está vendo a tecnologia amedrontando? É demais. Nós já temos no Brasil cursos de programação e engenharia jurídica. Por quê? Porque as instituições perceberam que nós somos um mercado potencial para venderem produtos de inteligência artificial. E a gente continua indo para a faculdade estudar direito canônico, direito interplanetário e cósmico, não sei, enfim, e devíamos estar estudando isso aqui. Programação em software para fazer ferramentas jurídicas. Programação de inteligência artificial para a nossa área. Esse curso já existe no Brasil, eu postei aí de um site, eu pesquisei rapidamente e achei, mas aqui a gente não tem praticamente isso. Se nós não fizermos isso, eu disse, se nós não dermos um movimento disruptivo, alguém fará por nós. E aí já estão fazendo por nós há um certo tempo. Já existe o primeiro robô advogado no Brasil. Aqui em Pernambuco nós já temos algumas bancas que já implantaram, inclusive divulgaram no Jornal Nacional, etc. Essa semana, acho que foi segunda-feira, um advogado amigo meu, que atua na área administrativa, quis que eu marcasse um horário para conversar com ele sobre um novo projeto que ele estava para me apresentar. E o projeto qual era? Uma nova ferramenta jurídica que ele quer vender para os advogados, ele queria uma opinião. Então, assim, a inteligência artificial já está ocupando a nossa profissão. Funções típicas dos advogados já são feitas totalmente por software. Sistema da JP Morgan realiza em segundos o que advogados levariam 360 mil horas. Então, Leonardo é o profeta do Apocalipse. Porque se está dessa forma, eu não sei porque eu estou estudando direito, isso não vai ter muita importância, já que os robôs vão fazer tudo. Lembre-se, para cada função que um robô faz, outras oportunidades são criadas. Para cada situação que a inteligência artificial opera, outras demandas surgem. Mas é preciso que você faça exatamente o que o Silvio Meira disse lá no começo da palestra. Você se desconecte da tua realidade e passe a enxergar a tua advocacia com outro significado. Porque não vai adiantar fazer o que na OAB se tem feito ao redor do país, como São Paulo, que o Tribunal de Ética está querendo regular, disciplinar o trabalho feito com robôs. Eu até acho louvável que seja feito no primeiro momento, mas não vai adiantar você querer impedir esse tipo de movimento disruptivo, porque ele não acontece com a sua anuência. Ele acontece porque o mundo é dinâmico, e o mundo não é dinâmico por sua causa. Ele é dinâmico porque ele é mundo. Então, não adianta a nenhum de nós querer especificamente lutar contra isso. A OAB do Rio de Janeiro também fez uma provocação na OAB Nacional que
criou uma comissão para discutir o trabalho de robôs e acho válido no primeiro momento para dar uma regulada, mas no futuro isso vai ficar obsoleto. Nós vamos rir disso aqui daqui a 20 anos, porque é o mesmo que alguém fosse questionar o uso de smartphones durante a audiência. Alguns podem dizer, não, é inadmissível, porque o advogado com smartphone ele tem uma competitividade maior do que o que não tem smartphone. E isso é um debate totalmente obsoleto hoje em dia, como será no futuro o debate sobre robôs. E por que a gente não tem como frear? Porque o mundo é mundo, mas também porque a nossa Constituição Federal, em diversas passagens, olha que coisa interessante, ela incentiva o desenvolvimento tecnológico, então está dentro dos nossos conceitos como sociedade, com previsão legal, o desenvolvimento tecnológico não vai ter como você frear isso. A fundamentação, artigo 5º da Constituição, assegura o desenvolvimento tecnológico, artigo 3º da Constituição, coloca como objetivos fundamentais da República Federativa, doutora Silvia, garantir o desenvolvimento nacional. E vários outros artigos, eu vou deixar esse material com vocês, falam de tecnologia. O artigo 187, que fala da política agrícola, incentivo tecnológico. O artigo 200, no Sistema Único de Saúde, desenvolvimento científico e tecnológico. 214, que fala do plano de educação, promoção da tecnologia no país. Toda a Constituição, ao longo de vários e vários artigos, possuem dispositivos que implementam essa mudança. Então, Leonardo, quer dizer que, se o mundo quer que tenha disrupção, se a lei quer que tenha disrupção, não vai ter freio, a lei não tem nenhum freio. A Constituição tem um freio. No artigo 7º, diz que são direitos do trabalhador urbano e rural, 5 minutos, né? A proteção em face da automação na forma da lei. Ou seja, o legislador de 88, talvez já prevendo essas mudanças, foi muito inteligente e colocou uma amarra, um freio, pelo menos conceitual, de que, em face da automação, devemos buscar uma determinada proteção do trabalhador. Agora, essa proteção não vai ser freio, porque cada vez mais, como eu disse, a disrupção tecnológica com essas mudanças, ela vai ficando cada vez mais avassaladora. Nós, advogados, não percebemos no dia a dia, mas nós já temos essa mudança devidamente enraizada no nosso cotidiano. O que é o PJE, se não um movimento disruptivo? Eu comecei a estagiar em 1998, eu fui estagiário de carregar processo debaixo do braço no ônibus para tirar xerox, devolver o processo e levar a xerox para o escritório. E o advogado dizer, faltou a página 14. Aí você pega o mesmo ônibus, volta, tira só a página 14 e retorna. Acabou, porque agora a página 14 está a um clique. Nós já temos audiência feita pelo WhatsApp. Essa foto aqui, eu tirei na semana passada, eu recebi na semana passada. Eu fiz essa mesma palestra em Paulista e um amigo meu, advogado da União, estava fazendo uma audiência pelo WhatsApp e comentou comigo. Eu digo, mande a foto que eu vou usar hoje na palestra. Então, nós já temos audiência pelo WhatsApp e digo aos senhores e senhoras, nós vamos ter no futuro audiência por holograma, doutora Silvia. Holograma do próprio escritório, a gente senta numa cadeira e vai fazer uma audiência virtual com o juiz que vai estar sentado na vara do trabalho e, por holograma, de repente nós vamos passar documentos um para o outro, ouvir a audiência, e o que parece ser altamente impossível hoje, eu digo, era impossível na época que os advogados usavam telefone com fio. Quem usava telefone com fio nunca imaginaria que era possível falar no telefone celular sem fio no meio da floresta. Então, nós já passamos por isso, não só com audiência. O nosso recorte digital, quando estagiário, eu tinha que ler diário oficial. Minha primeira atividade como estagiário foi ler diário oficial. O advogado do escritório lia o diário oficial para ver as publicações, a secretária fazia a conferência e eu, pobre estagiário, aquele última instância, fazia ali a conferência da conferência. Hoje, a OAB manda o recorte digital com um percentual de assertividade praticamente de 100%. Nós temos o scanner, que nos aboliu aos estagiários tudo enlouquecido, não precisa mais carregar processo, não precisa mais tirar cópia, não precisa mais deixar a OAB com o servidor. Temos o scanner no nosso celular. Tudo isso foi movimento disruptivo, tecnologia que impactou muito a sua profissão. Agora, adianta discutir com a tecnologia? Não. Você tem que criar determinadas compreensões, se adaptar a ela e também compreender como um fenômeno positivo. Por exemplo, a tecnologia na nossa profissão trouxe muito mais segurança na condução processual. Eu coloquei essa interrogação porque tem gente que diz, não, o processo eletrônico não é seguro. Como não é seguro? Como não é seguro? O Código de Processo Civil tem um procedimento de restauração de autos. Restauração de autos em processo eletrônico. Coisa, basicamente, um conceito do passado que ainda está na lei. Muito mais seguro, em que pese possa haver uma falha num servidor, evidentemente,
tudo tecnologia tem sua falha, mas a chance é muito pequena. Nós temos um processo muito mais democrático, porque hoje o advogado pode fazer consultas a decisões do seu telefone celular. Quando eu era estagiário, em 98, eu tinha que ir para a biblioteca do Tribunal Regional do Trabalho, passar a tarde pesquisando para talvez achar uma jurisprudência que eu precisava deixar minha identidade, tirar o livro, tirar uma cópia, voltar ao escritório, transcrever toda a jurisprudência e colocar na minha petição. Hoje eu coloco 30 jurisprudências num espaço de 5 minutos. Enfim, horários mais flexíveis de trabalho. Eu também coloquei interrogação porque, é como eu falei, a tecnologia ela trouxe muito mais eficiência, mas a gente trabalha muito mais. De qualquer forma, você pode viajar e estar trabalhando no PJE. Aumento na eficiência e na produtividade, nós já falamos, e facilitação no contato com as pessoas. Por que também coloquei interrogação? Porque esse é subjetivo, porque dizem que a tecnologia ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto. É verdade. Mas é inegável que com as redes sociais, por exemplo, nós temos hoje um network muito maior. De qualquer forma, sem deixar de lado todo esse impacto, nós, advogados, temos que repensar o nosso significado como agente da lei, como agente que interage com o judiciário para a consecução do direito. E no futuro, nós temos que ter a certa habilidade que os robôs e a inteligência artificial não possuem. Esse é o grande pulo do gato do futuro da advocacia, trabalhista de qualquer área. É valorizar a criatividade e inovação. É valorizar a sensibilidade e afeto. Isso é inerente à condição de qualquer profissão que lida com o público, mas mais do que nunca, lembre-se, aquilo que é mecanizado, que você faz ainda hoje, como pegar aquele cliente lá mecanicamente, solicitar um documento e trocar o nome dele na petição, isso o robô já vai fazer. Você tem que ir além disso. Você tem que ter um envolvimento, um afeto com ele, demonstrar uma preocupação, ouvi-lo no seu escritório, entender a ansiedade dele, e isso o robô não faz. E é por isso que naquele site que eu falei, que diz qual é o impacto da tecnologia, os psicólogos são a profissão com menor índice de afetação pela tecnologia, porque os psicólogos, eles navegam por algo que os robôs, pelo menos até hoje, não conseguem. Nós vamos precisar ter uma capacidade maior de interagir e liderar pessoas. O advogado do futuro, ele não vai saber fazer tudo. Ele vai ser muito bom na parte teórica, mas vai precisar de alguém que faça a parte de pedidos ou os cálculos. Vai precisar de alguém que entenda mais da parte de perícia, para que ele possa trabalhar com a quantidade de informação tão gigante, ele vai ter que fracionar o conhecimento. E aí você, advogado, tem que ter uma capacidade de liderança muito grande. Porque se você montar uma equipe multidisciplinar de 4 ou 5 advogados, se você não souber liderar, você não vai conseguir ter isso nas suas ações. Capacidade de descentralização, que é justamente essa capacidade de delegar funções. Objetividade redacional. O advogado do futuro não conseguirá ser um bom advogado se fizer as petições de 50, 60, 70 laudas. Por quê? Porque colocar informação na petição já é muito fácil hoje em dia. Encher de jurisprudência já é muito fácil hoje em dia. Você precisa ser objetivo, para que aquele ser humano do outro lado consiga entender o que você quer muito bem. Então, objetividade redacional é importantíssimo. E outro aspecto que eu sempre falo, que é você conseguir ter a capacidade de interpretar a lei e os precedentes. Os robôs já são utilizados para identificar precedentes de tribunais superiores e poderem adotar uma linha de raciocínio da forma que você quer. Mas eles ainda chocam informações. Eles não conseguem ser precisos. Só nós conseguimos hoje ser precisos nisso. Só nós, com a nossa capacidade de discernimento, conseguimos enxergar o distinguish de cada ação, a peculiaridade de cada caso. Mas aí é que chega um ponto, doutora Silvia, que me deixa muito triste. O doutor Marcos já sabe que toda palestra que eu faço, eu sempre coloco esse dado, porque é extremamente preocupante. Quando você vai, por exemplo, no site do Tribunal Superior do Trabalho, como eu fui no dia 13/9, eu fiz exatamente nessa data, às 10h30 da manhã estava acontecendo a sessão de julgamento da SDI 1 do TST. A SDI, que é o órgão que uniformiza toda a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. É o órgão que, quando dá uma decisão, praticamente todos os juízes do Brasil inteiro seguem. E nesse momento, doutora Silva, com 2 horas de sessão, só havia 31 advogados online assistindo à sessão da SDI1 do TST. O que é que a advocacia quer com o futuro? Qual é o futuro que ela espera? Se lamentar dos robôs? Se lamentar pelo impacto da tecnologia? Quando deveria se lamentar pela ausência de compromisso
nessa busca pelo detalhe, pelo conhecimento e aplicação da lei, pelo seguimento de um precedente que vai direcionar o seu processo a um provável êxito. 31 advogados apenas no Brasil acompanhando esses julgamentos no Tribunal Superior do Trabalho. Então, caminhando para o final, deixando essa mensagem, que é uma crítica a todos nós advogados ao final, eu somente faço 4 ponderações. O futuro da advocacia, impactado pela tecnologia, já começou. E cabe a você entender o fenômeno, se adaptar e promover as suas habilidades competenciais, que a gente já tratou aqui na palestra, dar um novo significado à sua advocacia, porque aquela advocacia de cara crachá, copiar dados, causa de massa, ela tende a sumir. E, no final, se blindar de teorias caóticas dos profetas do Apocalipse e enxergar que em todo movimento disruptivo há sempre uma oportunidade. Muito obrigado. Ele está dizendo que não é o profeta do Apocalipse, mas ele deixou, com certeza, cada um de nós preocupados com o futuro da advocacia. Não é? Principalmente a gente mais velho, que ainda foi da época um pouquinho antes de Léo, não é? Que a gente experimentou ainda a máquina de datilografia, que não era nem elétrica, que a gente tinha que colocar o carbono, não é? Doutor Severino está balançando a cabeça, ou seja, ele é daquela minha época também. Mas a gente precisa dizer a vocês que a tecnologia, como o Léo disse, chegou para ficar. A OAB de Pernambuco também. A gente já contratou a IBM, o nome do robô a gente chama de Watson. E o Watson está sendo contratado por nós, a OAB Pernambuco, para quê? Para ficar monitorando os processos no TED, para dar agilidade. Então, o Tribunal de Ética da OAB vai contar, sim, com a inteligência artificial, assim como várias OABs já estão fazendo isso. Ou seja, em vez da gente estar com 2, 3 advogados parados para fazer notificação de advogado para apresentar a defesa, juntada do documento, depois dar a palavra à parte contrária. Não, toda essa burocracia, dessa movimentação, vai ser feita por Watson. Então, isso já é uma realidade e já chegou, inclusive, em Pernambuco. Muitos advogados, quer dizer, muitos não, mas alguns advogados que a gente conhece, que fazem a advocacia de massa, já estão com Watson há um bom tempo, desde 2017. Muitos escritórios já substituíram inúmeros estagiários, não é, por Watson, uma ferramenta nova da internet. Bem, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao primeiro debatedor, que vai ser João Galamba, o nosso querido, não é, membro da Comissão de Direito e Trabalho da OAB. João, a palavra é sua. Obrigado, boa tarde. Diga que nada que Léo disse é verdade. Gostaria muito de replicar isso, doutora, mas, infelizmente, é uma realidade nossa. Inclusive, num livro que Léo citou, O Fim da Advocacia, que é o... eu não sou muito bom de inglês feito Léo, mas é o The End of the Law, que ele fala justamente, ele diz que o fim da advocacia se dá em face da tecnologia da informação, da facilidade da informação que o cliente tem hoje. Ele pode ir ao juizado e requerer muitos direitos sem a necessidade de advogado. E a possibilidade também na advocacia trabalhista, mas graças agora ao PJE, doutora Silvia, mas há também aos honorários de sucumbência, inibe um pouco o trabalhador de acessar a justiça sem a presença do advogado. A outra situação é justamente onde vem o Watson, que é esse advogado robô, que é a mercantilização da advocacia, que, para serviços burocráticos, ao meu ver, acho que é necessário e chegou até atrasado para ajudar a gente no dia a dia. Outra situação é a questão das publicações, que a gente perde muito tempo no Google. Perder tempo no Google é até redundante, mas a gente perde tempo procurando, e esse computador, eu tenho lido algumas coisas não tão aprofundado quanto o Léo, mas você redigindo no Word, ele lhe daria opções, né, Léo, dessa publicação. A SDI tem resolvido essa situação com relação ao trabalho intermitente e colaria. Seria um avanço excepcional. Eu espero isso com
uma grande felicidade se um dia chegar, e vai chegar, mas espero que seja rápido, né, Léo, para poder agilizar no trabalho do advogado. Mas, enfim, o fim da advocacia eu não vejo dessa forma, como o Léo pontuou, a interpessoalidade que existe entre advogado e cliente, ela vai existir, ela é necessária para que a gente possa entender um computador. Talvez ele não entenda a fundo a situação, o problema do cliente, que a gente possa levar e discutir com o judiciário. E o que me preocupa, de fato, com essa tecnologia que Léo mostrou para a gente, não é nem tanto com a advocacia, que a gente, graças a Deus, todos aqui têm acesso à atualização, mas sim com o outro lado, o trabalhador, que a gente vê muita gente trabalhando, só sabe mexer com o WhatsApp, quando essa enxurrada de empregos vierem a sucumbir, muitos desses trabalhadores sequer terão a oportunidade de se requalificar para o mercado. E onde é que esse pessoal vai se recolocar no mercado de trabalho? Hoje, há pouco tempo, teve aqui o boom de swap, que a grande preocupação das empresas que estavam vindo era justamente qualificar a mão de obra que existia aqui em Suape, em Pujuca e região, enfim, para que pudesse relocar esse pessoal, contratá-los para colocar em Pujuca. E quem vivenciou o boom aqui sabe da dificuldade que tinham essas empresas, o programa de incentivo do governo de qualificar soldador, enfim, que eram funções básicas que a gente achava, pelo menos o governo achava que poderia encontrar em qualquer lugar. A gente aqui viu essa dificuldade, em Goiânia a mesma situação. Então, a minha preocupação não é tanto com a advocacia, está fugindo um pouco do tema aqui, mas e sim com um trabalhador que não vai ter essa oportunidade que a gente vê que é iminente para o dia a dia do trabalhador. Hoje, o ponto eletrônico muitas vezes é discutido, mas, apesar de, em algumas situações, haverem fraude, mas o próprio Ministério do Trabalho, chancelado por outros órgãos da própria tecnologia, que alegam que não existe como fraudar o ponto eletrônico, e a gente ainda bate nessa situação da eminente fraude que existe nas empresas. Enfim, Léo, a minha preocupação, além da sua com a tecnologia, com a advocacia, é também com o trabalhador, com a falta de qualificação, que o próprio governo, enfim, não consegue passar isso para o trabalhador, qualificá-lo e relocá-lo no mercado de trabalho. Ontem eu estava conversando com um colega sobre que é um piloto de drone, como você falou, o cara falando que vão substituir ali no Rio Mar a segurança particular, aqueles 20 trabalhadores, por um monitoramento de drone. Uma só pessoa que fica 24 horas pilotando um drone, enfim, e monitorando a área toda, e substituir 10 trabalhadores por um só equipamento. Isso é que me preocupa. Como é que as pessoas, o trabalhador vai se qualificar para se recolocar no mercado de trabalho? Enfim, eu agradeço a oportunidade e passar a palavra para a doutora Silvia. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco, nosso querido Max Maciel, que também é conselheiro da OAB. Com a palavra, Max. Boa tarde a todos. Parabenizo mais uma vez a ESA, né, por proporcionar mais esse evento, é o 16º seminário, né, aqui no Cabo de Santo Agostinho, na pessoa aqui que parabenizo o diretor aqui, o Yuri Herculano, né, representando aqui Carlos Neves, também o presidente da subseccional daqui do Cabo de Santo Agostinho, Severino, e na ADIA também diretores que estão aqui presentes. E realmente a gente tem que fomentar cada vez mais esses encontros, né, que é para a gente debater nesses temas tão importantes que a gente hoje está aqui a discutir. Antes de fazer um breve debate a respeito dos dois temas, eu convido todos vocês a se filiarem à Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco, né, que tem a sede lá do lado da Justiça do Trabalho, em Recife.
Severina, que já conhece, depois pessoas aqui também conhecem, e que a gente lá tem umas dependências para os advogados atender seu cliente, toda a estrutura de computação, de computadores, cheques, enfim. E não só isso também, como a gente está promovendo diversos cursos, e agora um congresso que a gente fez em parceria com a ESA, o Preconat, que vários advogados aqui do Cabo de Santo Agostinho compareceram, né? E foi um evento magnífico, de grande importância, de nomes renomados no Brasil. E também nós temos, a cada 15 dias, um novo projeto agora, que já vai ao terceiro, que é a terceira conversa jurídica na ATP, e a próxima no dia 28/9, que será com contestação. Então, a gente pega pontos da reforma trabalhista, e lá a gente discute e debate ponto a ponto, e até mesmo você trazendo um caso, a gente debate o caso e discute para que o advogado saia da melhor forma possível naquele problema. Então, não só isso, como também outras atividades que a gente faz, o tempo é curto, mas convido a vocês, é R$ 150 só por ano, anuidade, e a gente também, não só isso, como a gente está sempre com elo direto com juízes, desembargadores, com o tribunal, enfim, e buscamos cada vez mais atender melhor, né, os advogados. Bom, o tema hoje tratado aqui por Leonardo e Fábio Silveira são dois temas grandes, né, de relevância, principalmente o que Leonardo veio aqui a falar. Eu acho que você podia também até botar aqui o túnel do tempo do futuro, né? Leonardo, realmente, a gente já é um grande advogado destacado na área do direito do trabalho e hoje é um baluarte da tecnologia, né, do futuro. E, de fato, a gente precisa, com essa mudança radical da lei da reforma trabalhista, que veio de forma assodada, né, a toque de caixa, não foi, de fato, discutido com a sociedade, com os advogados. Em menos de 6 meses se aprovou uma lei que há mais de 70 anos existia. Então, isso foi para justamente essa reforma trabalhista vir para aumentar, né, o emprego. E hoje a gente vê que não é. Na realidade, de uma forma muito simples, muito rápida, mas que, em primeiro projeto lançado pelo governo federal, foi apenas 7 artigos, 9 páginas, em menos de 3 meses já vieram mais de 200 artigos para impactar diretamente na vida do advogado e todo o sistema brasileiro do judiciário trabalhista. E com essa reforma trabalhista que entrou em vigor no dia 11/11/2017, né, que logo 3 dias após já teve uma medida provisória 808, com várias e várias mudanças. Só essa medida teve mais de 900 emendas, e, posteriormente, essa medida não foi mais, caiu, né? Houve a decadência dela e não houve, voltou para a Lei 13.467, a lei nua e crua. Então, hoje, a gente tem aí um grande reflexo, né, da Lei 13.467, que a gente precisa trabalhar ela, precisa cada vez mais buscar, estudar essa lei, não só como essa lei, como também outros ramos, né, do direito, né? Não só o direito civil, o direito penal, o Código de Processo Civil, a Constituição Federal, as leis internacionais, os tratados. Então, hoje, há uma complexidade muito grande para o advogado trabalhista de lidar com hoje a inicial, né, a contestação, e buscando aqui um pouco que o Fábio Silveira falou, né, que também é uma construção que a gente está sempre buscando dentro desses seminários, porque no direito material houve realmente profundas mudanças, tá certo? Mudanças principalmente nos contratos de trabalhos, né, que a gente sabe que hoje a gente tem são um leque de trabalhos, né, não só isso também, como principalmente afetou, né, hoje a Justiça do Trabalho, a questão do acesso à justiça, né, dos honorários sucumbenciais, essa relação também da hipossuficiência do trabalhador, porque isso aí vem ferir diretamente a Constituição Federal, no seu artigo 1º, lá, a dignidade da pessoa humana, porque a gente tem que partir do pressuposto que na seara trabalhista é diferente da seara civil.
Na Seara Civil, a gente já parte do pressuposto que são pessoas que têm a mesma paridade de armas. Aqui na Justiça do Trabalho, não. A pessoa já vai buscar seu direito, como já é demitido, é desempregado. Então, com isso tudo, a gente vê que eu participei de uma sessão administrativa no TRT, e lá a gente viu os gráficos das reclamações trabalhistas que decaíram, diminuíram de 35% no mesmo período, desde 2018 para 2017. Mas também não é só a reforma trabalhista que trouxe esse reflexo, mas também o próprio aquecimento, né, da economia. Como diz a ministra Adelaide Arantes, né, do TST, ela disse que não é só essa reforma trabalhista que vai trazer os empregos, não, mas sim o aquecimento da economia. Porque também, antes até mesmo dessa reforma trabalhista, poderia ter sido uma reforma tributária para desonerar os impostos, a carga tributária que se paga dos trabalhadores. Por que não diminuir essa carga tributária e você ter mais, né, empregos? Enquanto você paga um trabalhador só, você poderia pagar 2 ou 1,5, enfim, né? Então, são essas celeumas que traz que a gente tem que buscar cada vez mais. E aí eu trago para vocês também a questão da Instrução Normativa 41 do TST. Quem aqui já leu ela, a gente tem que ler não só a letra crua da lei 13.467, como também essa instrução normativa, que ela traz, principalmente, Fábio, essa questão do direito intertemporal, né, que se aplica de imediato aos casos, né, processuais, alguns que você tem que buscar que não vai ser de imediato, né, como preservar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, isso aí está tranquilo. Mas tem outras circunstâncias também que você já se aplica de imediato. Então, a gente tem que ver essas nuances e buscar aplicar cada vez melhor no nosso direito, né? Porque essa instrução normativa, a 41 do TST, ela não tratou sobre o direito material, tão somente o direito processual. E isso, ela traz várias consequências. Houve muita crítica dessa instrução normativa 41, que infelizmente não dá para a gente aqui debruçar nela, mas tem muitos detalhes que só então a gente precisa, né, analisar com mais, de forma cuidadosa, né? Até porque também ela traz essa questão da prescrição intercorrente, das custas processuais, dos honorários advocatícios, e as custas processuais, se for antes da lei, não vai aplicar, né? Porque senão você estaria violando o princípio da não surpresa, da legalidade, que isso vai ferir, né, o devido processo legal, melhor assim falando. E umas coisas que a gente sempre tem que ter em mente no processo do trabalho, que eu acho que houve um grande avanço, Fábio, né, doutora Silvia, o pessoal aqui da banca, que não só o direito material, eu vejo que houve uma precarização enorme da relação de trabalho, mas no direito processual houve um avanço, sim, né, como o Fábio bem aqui explicou já, da incompetência relativa, tá certo? Do dias úteis, né, que você pode, hoje, é muito bom para a gente, porque às vezes o processo chegava na quinta-feira, com os embargos, já na terça-feira a gente já teria que apresentar isso. Então, houve sim muitas coisas boas, mas eu quero chamar a atenção, principalmente em um ponto, muito rapidamente, que o tempo não dá, é a questão da prescrição intercorrente, tá certo? Porque a prescrição intercorrente, ela só vai iniciar a partir do momento que o juiz, porque hoje não é mais de ofício, a não ser que o cliente não esteja, ou, aliás, o reclamante não esteja acompanhado do seu advogado, aí tem que ser impulsionado de ofício. Mas não sendo isso, quando o juiz intimar o advogado para apresentar os bens, né, a penhora, enfim, aí começa o prazo prescricional de 2 anos, decadencial de 2 anos. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. Eu recebi, no início dessa lei, dezenas de processos que estavam em fase de execução, que era justamente para isso. Então, às vezes, é o reclamante, a gente tem dificuldade de localizar pelo tempo. E aí, qual é a grande questão que a gente tem que ter cuidado, né? E a gente tem que estar sempre esperto e alerta em relação a nós, profissionais, né, do direito, que nós somos os advogados, porque eu não tenho obrigação nenhuma de estar procurando bens da empresa e não tenho nem tempo para isso. Mas o juiz, a partir do momento que intima você vai ter que dar alguma resposta. Então, nesse tempo aí, a gente tem que... O que é que eu estou fazendo? Estou intimando
o reclamante, meu cliente, e digo a ele, né, diz, olha, você tem que apresentar bens, porque aí explico, porque se a gente não fizer isso, amanhã, quando passar esse tempo, ele vai chegar lá, doutor, porque o senhor não me disse, e eu tinha o bem para dizer, eu tinha o bem para indicar, e quem vai pagar a conta do reclamante vai ser a gente, advogado, né? Então, tenham muito cuidado, e também, um outro ponto, é em relação ao artigo 840, parágrafo 1º, né, que traz também grandes mudanças, como o Fábio já falou aqui, principalmente essa questão que os juízes, sobre a indicação do valor da causa, não é liquidação, é indicação. Tem juiz que está exigindo que a gente que apresente a planilha, e isso não é correto, até porque o tribunal está reformando essa decisão, que vinha exigir do advogado que apresente planilha, mas tão somente a indicação do valor. E a gente tem que ter muito cuidado, porque se antes a gente tinha uma litigância desenfreada, hoje a gente tem que ter uma litigância responsável. Porque se a gente não fizer assim, a gente vai se complicar, né? Então, eu já vi agora casos de colegas, né, principalmente no rito sumaríssimo, que se você deixar de fazer um pedido, indicar o valor de um pedido, a ação é arquivada. E as custas processuais desse processo? O cliente teve culpa? Não, quem teve culpa foi o advogado. E aí o advogado vai ter que arcar com aquilo. Então, a gente redobrou muito o nosso cuidado, redobrou muito o nosso trabalho, e a gente tem que ter, e aí vamos buscar agora o CDC, né, o direito de informação do cliente. E a gente hoje tem que conversar, entrevistar muito bem os nossos clientes, para que amanhã a gente não venha a ser indagado na OAB ou na justiça para buscar o direito dele que a gente não buscou de forma correta, né? E, infelizmente, tem outros temas, né, aguçantes que essa reforma traz, mas o tempo é curto, mas apenas o que eu alerto a vocês, porque a gente vê no dia a dia, né, que não está fácil advogar, porque hoje a gente não é meramente uma petição inicial que a gente fazia, apenas trocar nome, endereço e as verbas rescisórias e acabou-se. Não, hoje a gente tem que fundamentar, hoje a gente tem que criar preliminares de inconstitucionalidade da reforma, né? Para você ter noção, quando essa lei entrou e está em discussão, 17 súmulas foram impactadas, 3 OJs, mais acho que foi 16, 17 artigos da Constituição Federal em conflito com a própria reforma da Lei 13.467. Então, a gente tem que buscar essas nuances que a lei traz e atacar naquele momento ali, né? Principalmente a questão do acesso à justiça. Eu estava presenciando, Silvia e Léo, semana passada, Galamba, que, inclusive, eu pedi a ele, um juiz, Rafael Vaz, tá certo? Estava em audiência, quando o reclamante, por um motivo eu sei, não foi, e arquivou. Se arquivou, já cabe custas processuais, né? E ele disse, olha, a pessoa que estava auxiliando, a servidora, pega aquele texto me engano da inconstitucionalidade que eu não vou aplicar a multa, né, de custas processuais. Mas ele disse claro, agora, da segunda vez que faltar audiência por motivo injustificado, aí não tem mais cabimento a isso e vou aplicar a multa. E digo mais, tem uma questão muito interessante, né, porque na outro tema que a gente discutiu, eu levantei que se o reclamante não for para a audiência e o juiz chegar e dizer assim, justifique por porquê não compareceu para que eu possa isentar, e ele dá 15 dias e arquiva o processo. E aí, a gente vai aguardar os 15 dias e o recurso, né, de 8 dias. Vejam um detalhe importante, que acontece muito o reclamante faltar. Então, ao meu ver, a gente tem que, se é uma decisão terminativa ali, no caso ele extinguiu o feito, né, ainda que seja em resolução de mérito por isso, aí você vai ter que buscar realmente fazer, né, o que deve ser feito, os recursos necessários, antes até da justificativa. Porque a justificativa, se não houver justificativa, você vai perder aquele prazo e etc. Tal. Ok, pessoal? Mas o que transmito a vocês é que cada vez mais nós, advogados, trabalhistas, vamos estudar, buscar todo o tipo necessário para melhor defender o seu cliente e não perder de vista
o futuro que aí vem da advocacia, que é esse que Leonardo falou, que realmente não deixa de ser preocupante, porque hoje nós temos já dificuldade de conciliar com o PJE, com o PJE Cálculo. Imagine com esse futuro aí que vem mais na frente e a gente tem que se adaptar. Então, eu peço a vocês, muito obrigado, desculpa aí pelo tempo, mas é muito gostoso falar, né, desse tema e tem muita coisa para a gente fazer. E uma outra oportunidade a gente vir aqui e conversa mais. Muito obrigado a todos vocês. Os palestrantes do próximo painel já estão aí. Então, a gente vai passar a palavra para o nosso representante aqui no Cabo da ATP, que é Bruno Félix, que vai fazer suas considerações e o debate acerca das duas palestras. Bruno, com a palavra. Obrigado, Silvia. Depois de falar depois do Dr. Max, é até difícil, depois de uma explicação dessa, depois do Dr. Leonardo, Dr. Fábio, um grande professor que eu tive a honra de conhecer hoje. Mas esse tema da reforma e todos os impactos tecnológicos que o Léo apresentou no painel dele, fiquei pensando, né, mais uma vez, quando ele falou, já tinha vindo de uma palestra do Renato Saraiva, com esse mesmo tema. Depois de Léo aqui, eu quase que digo assim, vou quebrar a carteirinha da ordem e vou me embora e vou fazer... e vou fazer outra atividade. Mas, tanto naquele período, quando eu escutei a outra palestra do Dr. Renato Saraiva, quanto do Léo agora, tão boa quanto, algo me instigou também a pensar qual seria a função da gente. E eu fiquei imaginando, e eu comentei com alguns colegas do escritório, em qual sentido. Qual seria a função do advogado nesse período? Além da relação interpessoal, obviamente, que João falou ali, seria importante, os famosos embargos auriculares. Como seriam, eu imaginei um robô, como seria, doutor Fábio, como seria para despachar um processo, a gente ir lá imaginar com aquela simpatia de alguns embargadores do Tribunal do Trabalho, a gente despachar, doutor, olha, nós falamos isso aqui, um robô falando. Então, assim, eu acho que o advogado, por mais que essa inovação venha, essa nova fase venha, a gente vai ter que se adaptar, já está aí, isso não é uma realidade que vai chegar no futuro, já chegou para a gente em maior grau ou em menor grau, mas já chegou para a gente e cabe ao advogado, principalmente aqui para quem a gente está falando hoje, que a maior parte é trabalhista, cabe para esse advogado que tem uma pecha até pejorativa do advogado que não estuda, do advogado que não se atualiza, mas é importante que ele se atualize nesse movimento, que vem ao longo do tempo, e principalmente depois da reforma, que além de trazer tantas inovações, cada magistrado, cada desembargador tem adotado um procedimento. Nós estávamos conversando aqui um pouco antes, uma questão simples, da indicação dos valores, não liquidação. Um magistrado, só para ilustrar o caso, aconteceu no nosso escritório isso, comparecemos a uma audiência, as empresas foram devidamente notificadas, não compareceram, o juiz, na audiência, ele decretou os efeitos da revelia e marcou a data da sentença. Uma semana antes da data agendada, ele converte o feito em diligência, o julgamento de diligência determina que a parte autora emende a inicial para que desaglutine valores. Aí, pasmem, quais eram os valores, e é textual quando ele diz, Max, que apresente planilha de cálculos per si de cada valores aglutinados com pedido, e informes pedidos, que estavam aglutinados. Para qual surpresa a gente, quando a gente vai analisar, era multa do 467 e férias mais 1/3, porque ele informa que as férias seriam um pedido e 1/3 seria outro pedido. Nós, não satisfeitos com essa decisão, um processo um valor extremamente elevado, uma empresa extremamente sólida, nós tivemos na dúvida, procuramos, fomos despachar com o magistrado, e ele disse, doutor, esse é o meu entendimento. Nós não tivemos dúvidas, ajuizamos um mandado de segurança e foi distribuído para a relatoria do desembargador Paulo Alcântara.
pasmem, para quando nós fomos despachar esta liminar com ele, primeiro, teve aí ele não conversa com o advogado, falamos com os assessores. Quando falamos com os assessores, ninguém acreditou, pensou que o que nós estávamos relatando não era verdade, mas no final a liminar foi concedida, a primeira do tribunal daqui de Pernambuco, pós-reforma. Até anteriormente da reforma tem alguns processos, alguns magistrados, principalmente nessa região aqui do Litoral Sul, para não citar nominalmente ninguém, cobravam a liquidação de valores, a indicação de valores, mas não a liquidação. E esse foi o primeiro pós. Aí o que foi que aconteceu? Aí, após conceder a antecipação, eu fui despachar com o magistrado novamente. Falar com ele, para ele não se surpreender, e quando eu falei com ele novamente, eu disse, doutor, é até bom que nós temos algumas dezenas de processos na mesma situação. E, pasmem, ele informou, disse, doutor, se não tiver uma súmula vinculante, Fábio, se não tiver uma súmula vinculante, eu não mudo o meu entendimento. O que se decide lá em cima é o que se decide lá em cima. E o que se decide aqui embaixo, sou eu que decido. Então, o advogado, neste período agora de reforma, ele está sujeito a isso, mas nós, como bons combatentes, nós podemos aceitar, mas não concordar. Nós concordamos, mas não aceitamos. Ou a lógica que vocês preferirem. O advogado, ele aceita, recebe a decisão e, como baseado no melhor direito, no bom combate, combate aquela decisão e segue, mas sempre de acordo com o que a legislação determina, não no que um entendimento, vamos dizer assim, a palavra mais simples, pessoal, totalmente contrário à lei, poderia ser. Então, esse é um dos pontos da reforma, só para a gente ilustrar que o advogado trabalhista, ele tem que atentar, ele tem que observar esse detalhe. Ele tem muitos pedidos que nós fazemos num processo, um pedido sobre recebimento de horas extras, ou no recebimento de uma empresa de ônibus. Como é que nós conseguiríamos quantificar quantas horas extras um motorista que trabalhou de 5 horas da manhã, em média, até 8 horas da noite, quantas de fato foram pagas, se nós não temos acesso ao contra-cheque, quantas de fato foram sonegadas, quantas que, num período relativamente, e você obrigar um advogado a apresentar isso, Léo. Então... Só fazer um adendo, Bruno. Eu estou entrando nessa semana aqui um processo que eu, segunda-feira, ingressei um protesto judicial para interromper o prazo prescricional. Ontem, uma ação de produção antecipada de provas para, quando vem a documentação, entrar com a reclamação trabalhista. Então, não tem o acesso à justiça. Nessa vara que nós ajuizamos esses processos, são varas relativamente rápidas, mas a partir do momento que nós temos que ajuizar um mandado de segurança, perde o sentido da celeridade processual. Vai voltar para ele, o que é que vai acontecer? E eu sei que quando voltar para ele julgar novamente, ele vai extinguir o pedido. E eu disse a ele, magistrado, não cabe aqui mais uma emenda. Se Vossa Excelência entendesse assim, teria que ter dito lá atrás, quando eu recebi a petição inicial, aqui só cabe a extinção do processo. Aí ele disse, isso é o que o senhor diz. Eu digo, não é o que eu digo, não. É o que a lei está dizendo. O que diz é o senhor que está dizendo, que eu tenho que emendar, que não cabe mais emenda. Então, o advogado trabalhista, ele tem que ter muito cuidado neste momento agora, diante de toda essa revolução, tanto legislativa quanto tecnológica, para aplicar o melhor direito, sempre buscando o melhor para o cliente. Às vezes, nós, num processo, nós sabemos que um acordo, ele não é bom para o cliente, mas o cliente diz, doutor, eu estou precisando. Qual o argumento que nós utilizaremos para rebater essa palavra? Eu estou precisando. Às vezes, a gente abre mão de honorários, joga nossa parcela para a última parcela, mas a palavra eu estou precisando, diante dessa reforma, que de reforma só veio para precarizar o trabalho, então o advogado ele tem que estar atento a isso, e é esse ponto que eu bato, especialmente em relação a tudo isso que você falou, para a reforma, com a tecnologia, com a parte, o hipossuficiente, porque aquele trabalhador que é o objetivo final do processo do trabalho, ele está à margem de tudo isso. Ele está à margem da reforma, ele está à margem da tecnologia,
E se nós, como operadores do direito, como os defensores do reclamante ou do reclamado mesmo, se nós não estivermos atentos para fiscalizar, para nós operacionalizarmos a melhor forma de se aplicar o direito, a gente não consegue atingir o objetivo final, que é a satisfação e a justiça social do processo de trabalho. É isso, doutora. Agradecendo a participação de todos esses brilhantes painelistas, encerramos mais um painel. O Max está querendo fazer outras considerações. Para variar um pouquinho, meu presidente. Só que eu estou vendo o pessoal do outro painel já aqui, estava marcado para 16 horas. A gente, infelizmente, não vai ouvir novamente para réplica, nem tréplica e nem para as considerações finais. Muito obrigado por ter nos assistido. Obrigado a cada um dos advogados aqui presentes. Agradecemos a todos os palestrantes e, nesse momento, os integrantes da mesa vão receber os certificados das mãos do presidente da OAB do Cabo de Santo Agostinho, Severino Cunha,